Não se pode usar o humor de desculpa para cometimento de crimes. Olá, Tony Alencar e amigos da cultura. Estamos num debate, esse assunto quase quebrou a internet, em torno da punição de uma juíza de São Paulo ao comediante Léo Lins por falas preconceituosas em seus shows de humor. Ele recebeu uma condenação de 8 anos, que não vai cumprir, inclusive pode recorrer dessa decisão, foi também multado. E isso está dividindo humoristas, artistas, personalidades da política e de outros setores. A punição foi correta ou não? Muita gente fala sobre isso superficialmente, não entra no mérito da questão. Você sabe, por exemplo, que Léo Lins disse para ser punido? Os crimes que ele cometeu? Vou dar exemplos. Se qualquer pessoa chama uma pessoa negra na rua com atribuições preconceituosas e grita, por exemplo, vai para a senzala, ela está cometendo crime de racismo, está previsto na nossa Constituição. Então, o que é que dá permissão ao Léo Lins a dizer o seguinte? Ele disse no show dele, olha, os negros no Brasil reclamam que não tem trabalho, mas já nasceram empregados no passado e hoje estão achando ruim. Ou seja, fazendo referência ao período da escravidão. Sobre pessoas gordas, sobre pessoas que são obesas e que nem sempre o são assim por vontade própria, ele disse o seguinte, que os obesos deveriam transar com aidéticos sem camisinha para perder peso. Sobre os nordestinos, e muita gente nordestina defendendo esse tipo de gente, sobre nordestino, ele disse que nem sabe pela característica física se os nordestinos são gente mesmo, que eles deveriam ser aí no máximo 72% humanos, quando geneticamente o macaco, por exemplo, tem um percentual muito maior de genes do que 72%, ou seja, ele coloca os nordestinos numa condição inferior à dos primatas, para que se tenha um exemplo. Diz que índio no Brasil nem deveria existir, os povos originários. Fez trejeitos ridicularizando cadeirantes. Inclusive, esse mesmo humorista foi expulso do SBT por uma piada de péssimo gosto em relação ao Teleton, que é aquele evento que trata de crianças portadoras de necessidades especiais. Quer dizer, autistas foram alvos de piadas dele. Então, isso é humor realmente? Não se pode usar de plataforma a prática do humor para cometimento de crimes, porque essa é uma regra da sociedade. A liberdade de expressão no humor também tem limites. Não, mas ele fez o show em um ambiente fechado, cometeu o crime da mesma forma, com várias pessoas, inclusive, que foram condizentes, que apoiaram, porque nossa sociedade é preconceituosa. Então, parte das pessoas que estavam lá também eram racistas, homofóbicas, preconceituosas contra autistas. A gente tem que combater. Agora mesmo o vereador disse um absurdo, querendo saber se o número de crianças com autismo e TDAH em Salgueiro era esse mesmo que estava sendo divulgado e colocando em dúvida as mães de crianças que precisam de um suporte. Isso gerou uma repercussão. O Murilo Couto ridicularizou a aparência física do Acisão e todos nós nos assombramos com isso. Aliás, tem um tripé de humoristas com Rafinha Bastos, Murilo Couto e com esse humorista que foi condenado, que é o que a gente pode colocar como tríplice coroa da idiotice, pelo cometimento de crimes. Vasta documentação sobre isso. Existem milhares de humoristas no Brasil e eles conseguem viver fazendo humor, fazendo a gente rir, sem precisar cometer crimes. São coisas distintas. Na minha opinião, a punição ao Léo Lins, mesmo que ele não vá cumprir, porque ainda pode inclusive recorrer, mas ela é didática. Ela indica que mesmo no humor há um limite. Alguém quis comparar com a dramaturgia. Ali é sim uma peça de ficção. Já na peça de humor, o Léo Lins não é uma figura fictícia. Ele interpreta a si próprio, é o que ele pensa sobre nordestinos, sobre negros, sobre obesos. Então, o humor não pode ser desculpa para o cometimento de crimes.
E ponto final. A gente não pode relativizar isso. É claro, nas redes sociais vai ter muita gente discordando, nas redes sociais também muitos artistas defendendo o Léo Lins, outros condenando a atitude e fazendo uma reflexão coerente em torno desse caso, e alguns poucos idiotas que ainda usam isso para palanque político ou mesmo para buscar engajamento, que aliás é outra coisa que ele vai acabar conseguindo. Ele estava no ostracismo e essa situação certamente deu novamente visibilidade a esse humorista, que já era um humorista que não tinha tanta repercussão assim, pelo menos ultimamente não se falava tanto dele. Agora tem lá seus seguidores. Nelson Rodrigues já dizia que os idiotas vão acabar o mundo, não por sua capacidade, mas porque eles são muitos. Nil Júnior, para o Sertão Notícias.